Eu sempre gostei de estudar história e na minha época de escola um assunto que me causava bastante impressão era o do feudalismo e principalmente os encargos, os tributos, as obrigações que os servos tinham de pagar para os seus senhores, né? Os servos tinham que trabalhar na terra do Senhor alguns dias na semana, tinha que entregar uma parte da sua produção, tinha que pagar para usar o moinho, o celeiro e outros objetos do Senhor. Enfim, e sempre vinha uma questão, né? Como que os servos naquela época aceitavam essa situação, né? Porque os encargos que eles tinham que pagar eram muitos. E depois que eu entrei na faculdade, que eu fui estudar história um pouco mais a fundo, eu me dei conta de que isso é uma coisa comum, né? Sempre que a gente se depara com alguma coisa das sociedades passadas que nos parece injustiça, a gente tende a fazer uma espécie de um julgamento dessas pessoas do passado, né? Como que eles aceitavam essa situação, né? Isso para qualquer assunto, né? A gente sempre, a nossa primeira ação é fazer essa espécie de julgamento dessas pessoas do passado. Mas esse não é o melhor uso que a gente faz da história, né? A história ela pode ser um conhecimento bastante produtivo se a gente usar de um outro jeito, né? Porque a gente, depois que passa esse primeiro impacto, que a gente julga o outro, né? O que é importante na história é quando a gente vê a experiência do outro, a gente olhar para a gente mesmo, né? Então, em vez de se perguntar como que eles aceitavam essa situação, o melhor uso que a gente faz é se perguntar quais são as injustiças que hoje eu aceito como normais, né? Porque para os servos na época do feudalismo, esses encargos fazia parte da vida normal, né? Embora houvesse questionamentos, conflitos, quem contestasse, mas na cultura geral da época isso era uma coisa normal, aceitável, né? Natural. Então, quais são as injustiças que hoje a gente vive no nosso cotidiano e que a gente aceita como naturais, né? Então, estudar a história tem esse efeito, faz a gente olhar para o nosso cotidiano de uma forma diferente e desnaturalizar as coisas que nos acontecem.